E se eu te dissesse que existe a possibilidade de você analisar as ofertas e colocar as ordens no mercado de uma forma muito mais fácil e muito mais intuitiva, que vai facilitar demais as suas estratégias e as suas tomadas de decisão? Você gostou? Não sabe do que eu estou falando? Então me acompanha, vem comigo nesse vídeo, bora lá! Pessoal, então a gente vai diretamente agora para a tela do meu computador. Então, você já está vendo aí a ferramenta que nós vamos falar sobre ela hoje, né? Nós vamos falar sobre o SuperDom. Pessoal, o que é o SuperDom? O SuperDom é uma ferramenta que foi inventada no mercado americano, né? Quando as negociações elas saíram da bolsa presencialmente e elas migraram aí para o digital, então foi inventada essa ferramenta lá no mercado americano e nós vamos falar dela então, tá? Pessoal, esse layout que nós temos aqui é o seguinte: quando nós formos utilizar essa ferramenta em conjunto aí, né, com outras ferramentas de análise, nós temos que posicionar aqui ao lado do nosso SuperDom. Nós vamos utilizar ela então aí neste layout que você está vendo, assim apertadinho no meio, né, centralizado e tal. E nós temos aí então praticamente uma tela de fluxo, tá? Mas como nós não vamos falar das outras ferramentas, hoje o tópico é o SuperDom, eu vou jogá-la na tela completa, tá? Pessoal, então o que é o SuperDom? O SuperDom é o seguinte: ele é como se fosse um livro de ofertas, tá? Só que disposto de uma forma diferente. Então ele traz uma didática visual muito mais simples, muito mais objetiva e muito mais fácil. Nós conseguimos identificar grandes acumulações de ofertas e a movimentação do preço por agrupamentos. E é isso que a gente vai entender agora, tá? Então aqui nessa barra central, essa coluna do meio, essa coluna que está em cinza aqui, né? Nós temos aí a movimentação do preço, variações do preço. Então, ó, nós temos aqui 41.580, 41.590, 41.600, 41.610, 41.620 e assim sucessivamente. Então nós identificamos que a cada linha dessa, o preço ele se movimenta por faixas de preço, tá bom? Agora, aqui deste lado esquerdo, nós temos nessa coluna em azul, nós temos um espaço em azul escuro, que não tem nada, e a parte de baixo temos as ofertas de compra. Então, por exemplo, nesta faixa de preço em que eu estou com o meu mouse selecionado aqui, 41.630, nós vemos que há uma ordem ali de 6,0261. O que isso significa? Significa, por exemplo, pessoal, olha só, que se nós pegarmos o livro de ofertas, tá, e analisarmos a mesma faixa de valor, vamos pegar aqui o 41.630, tá? Então, olha só, eu tenho que descer bastante aqui o livro de ofertas para achar o preço no 630, tá certo? Então, olha só, é onde está a oferta de compra no 630? Olha, lá embaixo, olha bem lá embaixo. Por quê? Porque ele vai ponto a ponto colocando as ofertas que tem, ok? Então, ele pega a região de preço entre os 630 e o próximo nível de preço, que no caso é o 640, e ele faz um agrupamento das ordens. Então, olha só, nós temos, olha aqui, ó, já passou um pouquinho. Então, nós temos aqui, ó, começando daqui para cima, 630 até os 640. Então, todas essas ordens aqui, que ocupam mais ou menos umas 6 linhas aqui, elas estão simplificadas em uma única linha, fazendo uma somatória de todas as ofertas que estão sendo oferecidas aqui. Tá certo, pessoal? Então, deste lado direito, do lado esquerdo, perdão, aqui da nossa tela, nós temos então o agrupamento das ordens de compra, tá? Então, os players colocam as suas ordens e elas aparecem agrupadas aqui. Existe um outro recurso aqui também, que é o seguinte: são essas pequenas barrinhas que nós vemos aqui se formando, que elas mostram de uma forma um pouco visual, né? Não sei se fica perceptível aí no vídeo para você, mas tem umas pequenas barrinhas aqui, ó. Elas formam para quê? Para nos dar a sensação visual, aonde tem um pouquinho mais de ofertas, enfim. Se nós descermos aqui, ó, nós vamos ver que em alguns níveis de preço, olha só, onde as ofertas são maiores, olha que legal, nós conseguimos ver então essas barrinhas bem destacadas, tá vendo? Então o SuperDom ele serve para isso.
certo? Ok. Quando nós viemos aqui para o lado direito, nós temos a mesma coisa do lado que está do lado esquerdo, porém desse lado são as ordens de venda. Então, nós temos aqui toda a cadeia de ordens de venda dispostas aqui, sendo que aqui nós temos o espaço vazio. Então, qual que é a dinâmica? Aqui é o seguinte, ordens de compra, elas vão de baixo para cima, sendo que o topo, esta última linha, são as melhores ofertas de compra. A venda, ela vem de cima para baixo e a última linha é sempre as melhores ofertas de venda, tá bom? Então, se nós compararmos novamente com o livro de ofertas, porque é um resumo do livro de ofertas, nós estamos analisando essas duas linhas aqui, tá bom? Então, nós temos de baixo para cima, do lado esquerdo, as ofertas de compras agrupadas, e do lado direito, nós temos de cima para baixo a sequência que vem daqui para cá, sendo que esta ordem ela sempre vai ficar na posição do spread, tá bom? Ok, o que nós temos aqui também, pessoal? Neste meio, onde tem os ticks do preço, nós vemos que essa coluna ela se movimenta e muitas das vezes ela fica alinhada ou com a barra dos preços de compra ou com a barra dos preços de venda. O que isso quer dizer? Quando ele está alinhado, ticando na compra, quer dizer que um vendedor, ele fez o quê? Ele entendeu que existia uma ordem interessante de compra e ele veio e agrediu. Ou seja, a ordem que está sendo consumida é a ordem de compra, porque houve um agressor consumindo aquela ordem, tá bom? Depois nós vamos falar sobre o conceito de agressores, tá? Agora, quando você vê ela ticando sobre o preço da venda, é a mesma coisa. Quer dizer que o agressor foi o comprador, ou seja, ele viu a ordem passiva de venda e ele foi lá e tomou a iniciativa e fechou o negócio, tá bom? Então agora voltando aqui para a nossa tela. Então é assim que nós enxergamos a dinâmica do Super Day, tá bom? Tem alguns outros recursos que não vão ser tempo de tratar aqui. Essa parte superior, pessoal, é a barra pressão de compra e venda, então ele dá um equilíbrio para nós, quantas ordens de compra e quantas ordens de venda em termos percentuais. Então, por exemplo, olha, ela faz uma variação agora 61% de venda, 78% de venda, ou seja, quantidade percentual do total das ofertas que é de venda e que é de compra, tá? É a pressão. Aqui embaixo nós conseguimos configurar quantidades, a criptomoeda que nós estamos operando, né? O preço que nós estamos operando, a quantidade que nós estamos operando, conseguimos configurar a quantidade disponível que nós temos no saldo que nós queremos entrar. Se eu quero entrar com uma quantidade de 25%, 50%, ele não está aparecendo porque, como nós estamos numa conta simulação, não vai aparecer. Eu não vou colocar a conta real aqui para vocês, tá bom? Mas na conta simulação ele não aparece essa disposição, tá? Pessoal, aí nós temos aqui Stop e Offset, que nós podemos configurar de acordo com os ticks que nós queremos que ele caminhe ou não. Podemos colocar uma configuração de data limite da nossa ordem. Então hoje é dia 19 de janeiro, eu posso criar uma ordem que eu quero que ela expire no máximo até o dia 21 do 1. Então quando chegar até o dia 21 do 1, caso ela não seja consumida, ela vai automaticamente ser cancelada, tá? Então aqui nós podemos criar estratégias. Então nós clicamos em personalizado e aí nós temos várias formas de criar estratégias com parâmetros financeiros, com parâmetros percentuais, e aí nós temos quantidades de ganho, quantidades de loss, estratégia de trading stop, que é o stop que se movimenta juntamente com a nossa posição. Temos botões aqui de compra, compra mercado, zerar em dólar, venda mercado e venda. Aqui nós temos uma função que eu acho muito, muito legal, que é o seguinte: se nós clicarmos aqui, ó, eu configurei aqui quantidade 0,005 BTC. Então, por exemplo, pessoal, eu coloquei uma estratégia pré-definida e veja que quando eu movimento meu mouse, aparece um ponto, a linha azul, né? É a ordem que eu vou colocar de compra. E vocês estão vendo duas ordens pontilhadas em vermelho. Uma é o stop e a outra é o nosso alvo. Então, quando eu clico aqui, ele não está me permitindo porque nós estamos agora no simulador, tá ok? Então vamos lá, vamos tirar a estratégia. Quando nós estamos com a estratégia confirmada, o que acontece? Nós clicamos e automaticamente ele deixa uma ordem start pendurada tanto no stop quanto no alvo,
E caso a nossa ordem que está no livro de ofertas, né, pendurada, ela for consumida, aquelas duas ordens são ativadas, para que caso uma das duas seja alcançada, a outra automaticamente é cancelada. Então, é justamente para que a gente consiga fazer trades mais rápidos, tá? Então, qual que é a função que eu gostaria de mostrar aqui para vocês? Nós podemos, com apenas um clique, olha só, colocar, mas o simulador não está me permitindo. Mas com apenas um clique, pessoal, nessa função, nós conseguimos aqui colocar ordens. Então a gente vem aqui, clica e ele pendura as ordens. Se o preço estiver aqui e eu quiser comprar naquele momento, eu vou clicar em comprar a mercado. Ele vai comprar essa quantidade que eu configurei. Se nós colocarmos vender a mercado da mesma forma, a venda eu tenho que configurar o preço que eu quero, e a compra, só compra ou venda simples, nós temos que configurar o preço, tá bom? Se nós clicarmos e entrarmos aqui no meio, nós temos diversas outras configurações aqui, né, do Superdom, que nós conseguimos fazer. É uma ferramenta bem completa, tá? Aqui a opção que eu falei com vocês agora, sobre a opção de clicar apenas com um cliquezinho, a gente já pendura as nossas ordens, tá? Mas aí isso daí vai ficar para um outro vídeo, para que a gente consiga trazer tudo mais completinho para vocês, tá? Mas ainda falando mais algumas coisas aqui da ferramenta, esta parte lateral em preto que nós temos tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, quando nós penduramos as nossas ordens, aqui elas ficam como se fosse uma estantezinha. As ordens aqui, ó, penduradas, tá vendo aqui, ó, a linha azul, elas vão aparecendo aqui as nossas ordens de compra e aqui as nossas ordens de venda, que todas podem ser muito bem canceladas rapidamente quando nós clicamos aqui nesse xizinho. Cancelam todas as ordens de compra e neste, na lateral, cancelam-se todas as ordens de venda. Aí aqui em cima nós temos alguns indicadores, né? Vários dados técnicos que nós podemos configurar, então o ativo, o último preço, variação percentual, o horário que nós estamos operando, volume de negociação em bilhões, milhões, milhares, seja lá qual que é a quantidade de dólares que for negociado, quantidade de negócios, valor máximo, mínimo do dia, abertura, fechamento, melhor oferta de compra, de venda, VWAP, enfim, diversas opções que nós podemos configurar aqui em cima, que também vão nos facilitar na leitura de Tape Read, tá bom, pessoal? Pessoal, então hoje nós falamos um pouquinho mais sobre a ferramenta de Superdom, uma ferramenta muito bacana que nós utilizamos aí na análise de fluxo do Tape Reading, né? Eu espero que você tenha gostado. Esta ferramenta, ela está disponível na plataforma que eu trabalho, que é a Vector Pro. Se você ainda não sabia, a Vector ela é parceira oficial aqui do nosso canal. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a Vector, outras funcionalidades da plataforma, uma plataforma muito completa que oferece diversos recursos. Inclusive, eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu fiz tutorial. É um passo a passo, desde o começo até o final, dando uma explanada em todas as ferramentas da plataforma. Lá você consegue ver tudo que tem disponível sobre a plataforma Vector, as ferramentas que ela nos disponibiliza, e se você tiver interesse em testar a plataforma, pelo nosso link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, você tem 30 dias para testar a versão Pro. E aí, se você optar então depois por continuar na plataforma, após os 30 dias, tem 3 planos bem bacanas lá. A partir de R$50 já tem um plano que você consegue ter acesso a Vector. Obviamente não é essa versão, porque essa aqui é a versão mais completa da plataforma, tá bom? Então eu recomendo muito para você, não perde essa chance, somente pelo nosso link. 30 dias, pelo link oficial da Vector você só tem 15. Parceiros oficiais estão oferecendo 30 dias, tá bom? Então não perde, se inscreve lá, testa a plataforma, eu tenho certeza que você vai gostar, depois você volta aqui e me agradece. E antes de mais nada, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um joinha, curte, comenta, compartilha esse vídeo e a gente se vê então no próximo. Valeu!